Muito boa noite para todos que nos acompanham aqui no canal do YouTube, mais uma edição do Play Fan F1 e hoje iremos conversar sobre um assunto bem importante para essa época junina, sobre a contaminação de alimentos durante os festejos juninos. A gente sabe que a comercialização desse tipo de alimento, de comidas típicas, aumenta nessa época, assim como também a produção. Então é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com Rejane Batista, ela que é microbiologista do ITPS, doutora em biotecnologia. Rejane, que está conosco pela chamada de vídeo, seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Rafaela. Muito obrigada pelo convite. Vamos tentar aí orientar melhor os foliões, né, dos festejos juninos, para que tudo corra bem. Perfeito. Eu queria que você começasse esclarecendo aqui o que seria essa contaminação e como é que esse processo se dá. Então, Rafaela, agora nesse período de festejos juninos, o que a gente observa é que aumenta o hábito de comer fora de casa. Mas a gente vai para festas em arraial, praças, parques, e aí a gente acaba consumindo mais alimentos fora de casa, comprando de forma na informalidade. Às vezes a gente vai passando na rua e aí na esquina tem uma barraquinha com queijos, churrasquinho, bolos, pé de moleque, macasado. E aí a gente não tem muita informação sobre como é que foram preparados esses produtos, como é que eles foram armazenados, como é que eles estão sendo conservados. E é preciso ficar extremamente atentos. A gente sabe que os alimentos típicos, eles são muito ricos nutricionalmente, né? Por exemplo, os alimentos à base de milho. Se a gente pega um alimento preparado com milho, com coco ou com carnes e não armazena corretamente, não refrigera, por exemplo, de forma adequada, a gente vai estar expondo esses alimentos a risco, né? Proliferação de micro-organismos. Mas não são só os micro-organismos que são vilões, não, viu, Rafaela? Existem outros tipos de contaminação. Eu sei que quando a gente fala sobre contaminações, as pessoas pensam logo nas bactérias, mas não são só as bactérias que são os vilãs. Em termos de contaminação, a gente pode ter três principais tipos de contaminação. Quais são? Contaminação física, contaminação química, contaminação biológica. A contaminação biológica está relacionada a possíveis contaminações com fungos, bactérias, vírus. Por exemplo, você vai comer uma canjica e você vê que tem um pelinho, uma marca verde, né, que não é comum na canjica. Possivelmente fungos podem estar presentes ali. Outra situação, você que está acostumado a comer milho, né? Você vai perceber que o milho ele está um pouco mais mole ou está com um cheiro um pouco mais azedo, seja o milho, seja um bolo de puba ou de macaxeira. E aí é importante a gente observar o aroma dos alimentos. Quando os alimentos apresentam aromas diferentes dos aromas tradicionais que eles costumam apresentar, a gente precisa ficar extremamente atento. Sofreu alteração no aroma, sofreu alteração na textura, na cor, a gente precisa ficar realmente atento a essas alterações, porque possivelmente podem estar apresentando riscos. Os produtos cárneos, eles precisam estar devidamente armazenados. É preciso observar, principalmente nessas barraquinhas que oferecem produtos cárneos, se esses espetinhos, por exemplo, estão sendo armazenados em isopores, né? Se há gelo dentro. Por quê? Se a gente não deixa esses alimentos devidamente armazenados, a gente pode estar aí contribuindo para uma contaminação, para uma perda desses produtos, né? Porque se ele deteriora mais rápido, o próprio vendedor pode estar tomando prejuízo, porque os consumidores atentos não vão estar comprando esses produtos alterados. Johnny, existe aí condições que facilitam a proliferação de micro-organismos, entre outros fatores, seria isso? Quais seriam essas Sim, condições? então. Olha, desde a escolha da matéria-prima para a produção desses produtos, né? Você vai ao supermercado. Vamos lá. Você está em sua casa e você quer preparar uma comidinha típica.
Então, observe se o milho está fresquinho, se o coco está fresquinho. Regiane, como é que eu vou observar? Eu preciso ver como é que está a coloração desse coco que eu estou levando para casa, né? Coloração desse milho, da puba, da macaxeira. Então, para você que vai preparar em casa. Chegou em casa, pessoal, ao preparar os alimentos, higienizar adequadamente o local onde vai ser preparado, né? Os recipientes, os talheres, as bancadas. Ao armazenar, é preciso ficar extremamente atento à natureza do produto. Tem produtos que requerem ser fervidos ou bem assados. Então, é preciso ter um pouquinho de paciência, porque às vezes a pessoa vai lá, cozinha, mas não cozinha no tempo adequado. Então, você não conseguiu atingir a temperatura adequada para aquele alimento, o que faz com que a gente não consiga eliminar possíveis micro-organismos presentes ali. Então, a dona de casa precisa estar extremamente atenta ao tempo de cozimento, por conta da temperatura que deve atingir, né? Deve atingir a temperatura adequada. Outra coisa, ao consumir, pessoal, lembrar de lavar as mãos, né? Higienizar direitinho as mãos. Principalmente porque muitas das comidas típicas a gente conduz com a mão, né? Por exemplo, pipoca. E Né? caso a pessoa Eu esteja na particularmente nunca vi rua, ninguém comer pipoca de colher. Regiane, e caso a pessoa esteja na rua, né, no meio da festa, o que é que ela pode fazer ali para tentar evitar esse contato ali direto com o alimento? Então, gente, olha só. Em se tratando de estar no meio de um festejo e você sentiu aquela fome, você vai primeiro. Escolha, né, um estabelecimento que você consiga perceber que aquele estabelecimento se preocupa com a higienização, né? Confira se existem insetos, né, pairando, porque às vezes você chega numa barraquinha, num restaurante e tem lá insetos, né, mosquinhas por ali, ou então os alimentos não estão devidamente cobertos. Ou a mesma pessoa que recebe o dinheiro, também é a pessoa que vai lá e corta o alimento e serve, e aí não usa luvas adequadas. Então, o ideal é você, que é o vendedor, procure estar atento a esses cuidados, usar uma touca para evitar cair cabelo ali nos alimentos, utilizar luvas para evitar essas contaminações, estar sempre preocupado com um armazenamento adequado. No caso do consumidor, nem sempre, né, vamos ser francos, nem sempre você está lá no meio, você vai conseguir lavar as mãozinhas para consumir o alimento. Então, o ideal é, usa um guardanapo, né? Usa o guardanapo, às vezes tem aqueles os plásticos descartáveis para você estar conduzindo o alimento até a boca. Então, o ideal é talheres descartáveis, pratos descartáveis, copos descartáveis, evitar, inclusive, compartilhar esses objetos para evitar a contaminação de vírus, que a gente tem notado aí, né? Esse período agora, onde existem alterações de temperaturas, muita gente está aí apresentando resfriados e outras viroses. Então, não é só a comida em si que é um vilão, não, nesse período de festejo junino. A gente precisa estar atento também ao compartilhamento, né, de talheres, copos, canudos, maquiagem, isso serve aí para as meninas, né? A gente, na hora de ir pro festejo, vamos lá, todo mundo se arruma junto. Aí uma pega o batom da outra, o lápis. Cuidado, pessoal, vamos maneirar aí nesse compartilhamento. Jane, e outro cenário bem comum nessa época é as comemorações dentro de casa, né? Comemorações entre amigos, familiares, que geralmente as pessoas levam, né? Um prato específico, um prato junino dessa época. E também, na maioria das vezes, sobra, né? Não termina ali, sobra, a pessoa pode levar para casa e tudo mais. Com relação ao armazenamento desses alimentos que sobraram, como ele deve ser feito para evitar a contaminação? Olha, o que a gente indica é que aqueles alimentos que ficam expostos à mesa, onde as pessoas o tempo inteiro estão indo lá, busca, serve. Eu não sei se você já parou para observar, mas geralmente quando a gente tem um buffet que fica ali a noite toda, né, exposto, as pessoas param, inclusive, para bater papo próximo à mesa. Vai se servindo, vai conversando, vai colocando, né, os papos todos em dias. E isso faz com que, gente, aerossóis, né, enquanto a gente conversa, a gente acaba, de uma certa forma, liberando,
no meio nos aerossóis, os aerossóis que a gente fala quando a gente respira, quando a gente fala, a gente libera ar que pode estar contaminado, tanto com vírus, quanto com bactérias, com fungos, e são partículas microscópicas, a gente não consegue perceber. Então, o ideal é que esses alimentos que estão expostos à mesa durante a festa realmente não sejam reaproveitados. O ideal, certo? Todos os É, alimentos é o ou existiria... recomendável. Entendi. Agora, em caso de aqueles alimentos que estão cobertos, né? Porque geralmente tem o pessoal mais preocupado. Está lá a mesa exposta, mas tem as bandejas que estão devidamente cobertas, já para evitar esse tipo de contaminação. Então, esses alimentos que estão protegidos, o ideal é, no dia seguinte, ferver bem, né? No caso de mingaus de puba, de tapioca, ferver bem, o milho, por exemplo. Já bolos e outros alimentos devem ser realmente refrigerados. A gente não pode vacilar, gente. Se você terminou a festa e esqueceu lá, foi dormir, né, já cansado dos preparativos e de todos os festejos ali, foi dormir no outro dia, não é recomendável ingerir esses alimentos. Por quê? Porque possivelmente esses alimentos já estão contaminados e podem sim estar ocasionando mal-estar. Olha só, dentre os sintomas provocados por infecção, né, alimentícia, temos febre, náusea, diarreia, enxaquecas. E a gente orienta que procure o mais rápido o hospital, o posto de saúde, que a pessoa se hidrate bastante, porque em caso de vômitos constantes, diarreia pode causar desidratação, e a desidratação pode piorar bastante o quadro de saúde, comprometendo o restante dos festejos juninos. Então, tem muito cuidado, pessoal, com febre alta. Febre alta é um alerta, né? Vômitos e diarreia. É preciso ficar extremamente atento e, de imediato, procurar profissionais de saúde para fazer a profilaxia adequada. Perfeito. O Regiane, você citou aí sobre os mingais, mungunzá, já típicos dessa época junina, né? Eu queria saber se, tipo, existe algum ingrediente utilizado na produção desses produtos aí que podem favorecer mais a contaminação? Por exemplo, leite, manteiga, eles podem favorecer mais a contaminação? Existe alguma relação? Qual é a relação que a gente faz? Esses alimentos, eles são altamente nutritivos. Então, por exemplo, alimentos que contêm leite em sua composição, né? Leites e derivados, tem um risco maior. Por quê? Porque o leite, a carne, por exemplo, que também é extremamente proteica, esses alimentos fazem com que os micro-organismos se sintam, vamos dizer assim, à vontade, felizes para crescerem mais rapidamente. Então, geralmente, alimentos derivados de leite e carne, né? Existe uma tendência à proliferação microbiana ser muito maior. E aí, consequentemente, aumentam-se os riscos. Por isso que alimentos cárneos e derivados de leite, eles devem ser, vamos dizer assim, cuidados com muito mais atenção, com atenção redobrada, né? Refrigerar o mais rápido. E outra coisa, gente, ficar muito atento, porque esse abre e fecha de refrigerador muitas vezes faz com que a temperatura do refrigerador não esteja adequada. É importante a gente observar o seguinte: na prateleira do refrigerador, a gente deve colocar mais próximo à região do congelador os alimentos derivados de leite e os alimentos derivados de carnes. Por quê? Porque subentende-se que são as prateleiras que são mais frias, ok? Então, o ideal é que esses alimentos estejam, né, abaixo de 8 graus. E aí, o que é que a gente recomenda para a gente ter a garantia disso? Se você consegue controlar, se você sabe controlar a temperatura do seu refrigerador, coloca lá 5.
Coloca lá 5 graus Celsius. Por quê? Porque nesse abre e fecha de geladeira, né, a gente abre, aí entra o ar quente. Existe essa troca de ar. Então, assim, alimentos derivados de leite, alimentos derivados de carnes, que não podem ser congelados por alguma razão, então devem ser bem refrigerados, certo? Perfeito. Outra Rejane, só coisa, pra gente... Pode falar. os nossos alimentos típicos, em sua grande maioria, são manufaturados. E aí, o preparo desses alimentos? O coco. Tem muita gente que compra o coco ralado, que é ralado à mão, né? Ralado da mão. O próprio milho também ralado da mão. A puba também. A macaxeira. Então, como é que está aí? Como é que estão as condições desses ralos, das mãos, do pessoal que tem, né, feito aí essa atividade? Então, o que eu digo assim, de um modo geral, é durante os festejos juninos, em virtude do aumento do consumo de alimentos manufaturados, em virtude do aumento de consumo de alimentos fora de casa, é importante ficar atento às características desses produtos para verificar cor, sabor, textura, verificar se eles estão devidamente armazenados, se eles foram devidamente cozidos, né? E também se eles estão devidamente refrigerados. Isso não serve só para a comida em si, mas também para as bebidas, viu, Rafaela? Perfeito. Só para a gente finalizar aqui, eu queria que você falasse novamente sobre os sintomas, né, de intoxicações alimentares e o que cada pessoa deve fazer, né, caso seja atingida aí por uma, deve fazer de protocolo aí de saúde. Então, olha, nem sempre as pessoas têm os mesmos sintomas, mas, de um modo geral, os alimentos, quando contaminados e ingeridos, eles costumam comprometer a parte do sistema digestório. Então, provavelmente, uma pessoa foi infectada, né, pelo consumo de algum alimento, ela vai apresentar diarreia, vômito, enxaqueca, tonturas, febre. Então, esses são os sintomas mais comuns. Mas não quer dizer que você tem que sentir exatamente todos esses para procurar um médico. Não. Se você comeu algum alimento suspeito e você está sentindo um desarranjo intestinal, né, que promoveu aí uma forte diarreia, já procura um médico. Né? Ah, mas eu não consigo procurar um médico agora porque eu estou distante e às vezes você foi curtir um arraial lá numa fazenda, né, distante. Então, procura se hidratar, gente. Procura se hidratar. Faz aquele soro caseiro, né, até você chegar ao médico. Para quê? Para a gente evitar perda de água no corpo, porque quando você está desidratado, a sua resposta imunológica fica mais difícil, né? Então, principalmente, os cuidados devem ser redobrados, principalmente para idosos, crianças e pessoas que estão com o sistema imunológico comprometido, porque são mais sensíveis, né, e susceptíveis a desenvolver infecções em caso de contaminação. Perfeito. Rejane, muito obrigada pela sua participação, por todas as Ah, informações técnicas aqui trazidas durante o programa. A gente vai para um rápido intervalo e em breve eu volto com os destaques do portal Fan F1 de hoje, desta terça-feira. Estamos de volta do intervalo e agora a gente vai conferir o que foi destaque no portal Fan F1 nesta terça-feira. O primeiro destaque sobre os festejos juninos, porque hoje foi retomada a programação do Arraiá do Povo na Orla de Atalaia, com a terça do Arrocha. Lembrando que durante 3 dias, né, a sexta, o sábado e o domingo, o arraiá esteve suspenso por conta das condições climáticas que atingiram o território sergipano. A gente vai mudar o assunto agora para falar sobre uma operação da Polícia Federal relacionada ao INSS, porque hoje pela manhã, agentes da polícia cumpriram mandados de prisão, 2 mandados de prisão e 5 de busca e apreensão aqui em Sergipe, nos municípios aqui de Aracaju e também em Umbaúba.
foram 2 pessoas presas e 5 mandados de prisão cumpridos relacionados aí às fraudes do INSS. E ainda no portal você pode conferir informações que são desdobramentos do Jornal da Fam. Elber Batalha, por exemplo, que declarou que pretende se candidatar a deputado federal nas eleições do próximo ano, em 2016. Então acesse, fique bem informado e por dentro de tudo. Boa noite e até mais!